Olá, seja bem-vindo à aula número 12 do curso de redação do Projeto Redação. Até aqui a gente passou por todas as etapas da redação de um texto sob as exigências do Enem. E aqui a gente separou 20 dicas, que são dicas para te ajudar no dia da prova e também servem como uma retomada de tudo que foi discutido ao longo desse curso. Dica número 1. Respeite as margens e respeite o número limite de linhas, que no caso das provas do Enem, o número é 30 linhas como máximo. Isso significa que é uma boa ideia você sempre praticar com folhas pautadas e que sejam numeradas para que você esteja acostumado com esse tipo de parâmetro na hora de fazer sua prova no dia do Enem. Dica número 2. O título não é obrigatório e ele conta como uma linha. Ele deve ser colocado na primeira linha do seu texto. Mas é uma boa ideia você sempre usar o título, porque não só ele serve como uma maneira de orientar o leitor a respeito daquilo que logo virá, mas também ele serve como um cartão de visitas para o seu texto. Dica número 3. Nunca coloque o enunciado do tema como título da sua redação. Título e tema são coisas diferentes. O tema é o assunto que está sendo abordado e o título é o enfoque que você está dando para o seu texto. Dica número 4. Respeite a estruturação de um texto dissertativo argumentativo, que é um texto que contém introdução, desenvolvimento e conclusão, e respeite também as exigências das competências. Dica número 5. Faça um projeto de texto e também faça um rascunho. Verifique se as suas ideias estão realmente defendendo a sua tese e evite problemas de compreensão. Isso tudo antes de fazer a passagem do seu texto para a folha oficial. Dica número 6. Depois de você fazer seu rascunho, verifique as necessidades de alterações, verifique se há mudanças que precisam ser feitas antes de passar o seu texto para a folha oficial. Essa parte de revisão do texto é fundamental. Dica número 7. A respeito da organização do seu texto, divida bem os seus parágrafos. Pense sempre a respeito da organização, da extensão e também do tópico frasal que deve estar contido no seu parágrafo. Evite também sempre falar a mesma coisa, porque seu texto acaba ficando cansativo. Uma outra coisa para se lembrar é que cada novo parágrafo deve trazer uma nova ideia. E se não for assim, o seu texto acaba ficando redundante, então é bom evitar. Dica número 8. Evite parágrafos muito longos, porque isso prejudica a compreensão das suas ideias por parte do leitor. Lembre-se que um parágrafo, assim como o seu texto, também tem introdução, meio e fim, e o enfoque do seu parágrafo deve ser no tópico frasal. Dica número 9. Tome bastante cuidado com desvios gramaticais, porque eles empobrecem o seu texto e prejudicam a sua nota, que é exatamente aquilo, os desvios gramaticais, aquilo que a competência número 1 avalia. Dica número 10. Articule bem suas ideias fazendo bom uso dos recursos coesivos, lembrando que é uma boa ideia ter um bom repertório desses recursos. Uma outra coisa para se lembrar é evitar parágrafos que tenham pontos finais demais, porque isso pode gerar uma quebra na fluidez das suas ideias. Dica número 11. Cuidado com as contradições. Não se pode falar uma coisa e em seguida dizer algo que a contradiga ou que vá em direção oposta. Você precisa manter a sua linha de raciocínio. Dica número 12. Na hora da argumentação, priorize o seu senso crítico. Traga os fatos, os questione e reflita sobre eles. Dica número 13. Lembre-se sempre de trazer ao seu texto conhecimento seu de outras áreas, isso é, mobilizar o seu repertório sociocultural, porque isso enriquece o seu texto, dá solidez às suas discussões e é uma das coisas que a competência número 2 avalia. Dica 14. Procure se manter bem informado a respeito de assuntos atuais e além das dicas comuns de ler jornais e acompanhar a TV e de ler livros, procure também ouvir podcasts que discutam assuntos atuais, procure vídeos no YouTube que sejam bem informativos, procure inclusive os vídeos do YouTube do canal do Projeto Redação, em que vários temas já foram discutidos a respeito do Enem. Isso vai fazer com que você consiga construir uma argumentação um pouco mais sólida. Dica número 15. Lembre-se da questão da persuasão. Você precisa ser capaz de convencer o seu leitor acerca dos seus pontos de vista. Isso significa que os seus argumentos e as suas explicações precisam estar muito claras e muito bem fundamentadas. Você precisa ter em mente que o seu leitor não pode ficar em dúvidas a respeito do seu posicionamento. Dica 16 é evite generalizações, porque isso faz com que o seu texto fique raso. Então, evite colocar tudo no mesmo lugar e considerar tudo parte da mesma coisa, seja mais específico nas suas argumentações e exemplos. Dica 17. Evite o excesso do uso do gerúndio, que pode ser considerado um vício de linguagem, conhecido como gerundismo. Dica número 18 é opte por escrever em terceira pessoa, garantindo assim a impessoalidade no seu texto.
E nesse sentido, é bom que você sempre se mantenha na mesma pessoa que você escolheu, nesse caso a terceira, ao longo do seu texto inteiro para manter-se coerente. Dica 19 é pratique, porque assim você vai estar bastante familiarizado com as competências, com as exigências e com a estruturação de um texto dissertativo argumentativo. Uma outra coisa é que praticar te ajuda sempre a controlar o tempo e a potencializar a sua escrita. Dica número 20, afinal, é mantenha a calma. É só você se lembrar que você se preparou bastante para o dia do Enem e você pode chegar lá sem nervosismo que você vai conseguir fazer um bom trabalho. É isso. Então é isso, nós chegamos agora ao final desse curso, foi um prazer. E nós do Projeto Redação desejamos a você uma nota 1000 na sua prova e muito sucesso. Tchau!